1 Samuel, capítulo 12, 17. Não é hoje a cega dos trigos? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: rogai pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque os nossos pecados temos acrescentado este mal, pedindo para nós um rei. Amém? Essa passagem aqui, ela se refere o dia que Israel ele pede um rei, né? Até porque até aqui Israel ele era julgado pelos juízes, e o último juiz foi Israel, foi Samuel. E de certa forma, o profeta Samuel aqui está magoado com eles, né? Ao ponto de Deus fala para Samuel, falou: Samuel, faz a vontade deles, dá um rei a eles, porque eles não rejeitou foi a você, eles rejeitou foi a mim. Faz a vontade deles, dá um rei. E Samuel questiona com eles, fala: vocês, desde o dia que o Senhor nos tirou do Egito, toda vez que vocês pecaram, que o povo pecaram contra o Senhor, que algumas nações se levantavam contra nós, vocês clamavam ao Senhor, pediam misericórdia, o Senhor sempre levantou um homem. Aí Samuel vai falar, ele levantou Jefté, né? E foi falando nomes, ele levantou vários juízes para livrar o povo. Sempre Deus levantou um homem para guerrear por eles, e o Senhor sempre venceu a batalha deles, e eles agora aqui pedem um rei, e Deus não queria isso para eles. Mas eles disseram assim: não, as outras nações têm, nós também queremos. Deus já tirou eles do Egito e queria moldar eles, lapidar eles, para eles serem diferentes. Agora ele está querendo ser igual às outras nações. As outras nações têm e nós também queremos. Aí eles vai trazer um grande problema para eles, porque a vida da gente é assim, irmão. Se nós sairmos da presença do Senhor, o Senhor ele sabe aquilo que nós precisamos, porque a Bíblia diz que enganoso é o nosso coração, o coração do homem é enganoso. E às vezes nós queremos uma coisa e Deus dá. Rapaz, Deus, o livre-arbítrio é uma coisa tão interessante que Deus não interfere. Não interfere. Ele não quer aquilo para você, mas Ele quer que você tome a decisão. E Deus não queria aquilo, porque aquilo era consequência, ia trazer uma grande consequência para ele. E Deus falou assim: fala para eles que o rei vai dizimar a terra deles, vai pegar os melhores frutos das suas lavouras, das suas uvas, das suas oliveiras. Ele vai pegar os seus melhores jovens, as suas filhas. Ele vai pegar tudo para eles. Ele vai pegar os mantimentos de vocês e vai dar para os servos deles. Deus não queria aquilo. Deus não queria aquilo para Israel. Não queria um rei para Israel. Mas Israel queria. Ele queria ser igual às outras nações. Não é verdade? E às vezes quando Deus quer uma coisa para nós e nós saímos daquilo, Ele deixa. Ele até concede o desejo. E aparentemente você vai lendo assim, você pensa que foi Deus que deu Saul para eles. Mas não foi. Deus até abençoou, porque nessa passagem aqui, você vê a colheita deles,
terminava mais ou menos no mês de maio. Então, de maio até outubro não chovia, era impossível chover. Aí Samuel vai e fala bem assim para eles: ó, é o seguinte, nós não estamos na cega para mostrar para vocês que vocês estão fazendo um mal. Eu vou rogar ao Senhor e Ele vai mandar chuvas e trovões para vocês verem o pecado que vocês estão fazendo. Vocês estão cometendo. Por isso que eles temeram a Deus, temeram Samuel, porque eles viram que eles tinham cometido um erro, porque era praticamente impossível chover. Aí eles temeram e viram que eles tiveram feito um erro, cometido um erro. Porque Deus, irmãos, não queria aquilo para eles. Deus não queria. Aí, de certa forma, eles vão e pedem para Samuel rogar ao Senhor, e o Senhor fala bem assim, ó, e Samuel fala bem assim, ó, vocês fez um mal, mas continua buscando o Senhor, continua adorando ao Senhor, e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, mas não deixe de adorar o Senhor, continue buscando ao Senhor. E na segunda batalha, na primeira batalha que Saul vence, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou deles, ele vence Naás, que atormentou Israel. Israel tentou fazer um pacto com ele, e ele disse assim, ó, nós fazemos um pacto com vocês, mas só se cada um homem de vocês arrancar o olho direito. E a Bíblia diz que aquilo magoou, o povo chorou, tal, e era uma afronta. Aí Saul, ouvindo aquilo, indignou, e Deus concedeu a vitória a ele. E o povo começou até a se engrandecer através disso. Alguém falou para Samuel, ó, quem é que falou que Saul não ia reinar sobre nós? Traz os homens que falou isso que nós vamos matar. E Saul foi e falou bem assim, hoje nenhum homem vai morrer. Observe o que ele fala, hoje nenhum homem vai morrer. Porque Saul, rapaz, das escrituras, Saul é o maior narcisista que você vê. Ele só pensava nele. Nem com a família dele ele se preocupava. Ele tentou matar Jonatas, o filho dele. Ele só pensava nele. Ele começou a lutar contra uma coisa que ele não tinha mais domínio. Porque o povo pediu isso. E se nós, irmãos, Deus, Ele quer o melhor para nós. Nós devemos entregar a nossa vida ao Senhor e descansar naquilo que Ele tem para nós. Então eles fizeram isso e pediram um rei. E foi dado a Saul, a eles. Porque eles escolheram. Na segunda batalha, eles vão lutar contra os amonitas. E Deus fala bem assim, eu me lembrei do que eles fez contra os filhos de Israel. Ele desmamou, ele fez muita mãe chorar, ele matou as crianças até de peito e tal. Eu quero que você vá lá e destrua tudo. Deus falou para ele, não traga um bezerro, nada. Aí Saul vai e poupa as vacas, e ele não poderia oferecer o sacrifício ao Senhor, e Deus falou para Samuel, ó, vai lá, porque Saul está oferecendo sacrifício. E a Bíblia diz que Samuel teve tanta dó de Saul que orou durante a noite toda e de madrugou, chegando em Ramá. E quando Samuel chega, Samuel fala bem assim, rapaz, que mugido é esse que eu ouço aí? E ele diz assim, rapaz, é o povo. O povo quis poupar o melhor da terra aí para oferecer em sacrifício ao Senhor. Aí Samuel falou para ele, rapaz, hoje você perdeu a oportunidade de estabelecer o seu reino. Porque Deus já tem tomado o seu reino e tem dado para um homem melhor do que você. Rapaz, essa palavra, quando Deus falou para Samuel, ele estava assim, pelo que você vai lendo, ele estava afastado. É como ele estivesse aqui e o pessoal estivesse lá. E Samuel está conversando aqui com ele. Aí lá estavam os anciões, os povos de Israel, os homens dele, olhando ele conversar com Samuel. Ele foi e falou bem assim para Samuel,
me honra, sobe comigo para o sacrifício, vamos sacrificar o Senhor. Porque ele não queria que Samuel virasse as costas e fosse embora. Ele não estava nem aí. Ele, em vez de cair e clamar ao Senhor pelo erro que ele tinha cometido, não, eu quero que me honre. Ele só se preocupava com ele. Ele queria que as pessoas vissem Samuel caminhando com ele para oferecer o sacrifício, que ele já tinha até oferecido, que não era digno de oferecer, que cabia só ao sacerdote, que era Samuel. E ele insistiu com Samuel, e Samuel ficou até com dó dele, e foi e ofereceu o sacrifício ao Senhor. A Bíblia diz que Saul adorou ao Senhor. Mas assim, você vê que ele não se preocupou, ele só se preocupou com ele. Ele era para cair e se arrepender, mas ele não fez isso. Ele não fez isso. E aí você vai observando o que é a pessoa afastada da presença do Senhor. Irmãos, nós temos que entregar a nossa vida e confiar no Senhor. Porque tem coisas que não estão no nosso controle. O povo pediu uma coisa para eles, eles arrumaram um problema para eles. Já tinha que pagar imposto agora. Se você, eu tenho certeza, Reis, 1 Reis, Crônicas, 2 Crônicas, onde está a história dos reis, vocês podem observar, são poucos os reis que foram bons. Então você observa que foram poucos. O último foi o Império Romano que dominou. Mas assim, eles sempre tiveram problemas. Por quê? Porque Deus não queria aquilo para eles. Foi poucos reis, você pode contar os dedos que foram bons. Saul foi um dos piores dele, eu acho que só perde para Acabe. E assim, então eles arrumaram problemas para eles. Está vendo? O que é você não entregar a sua vida e confiar naquilo que Deus tem para você? Então Deus tem o melhor para você. Pode descansar na presença do Senhor. Pode descansar. Pode pegar o fardo do Senhor e carregar, porque o fardo dele é leve e suave. Porque Ele tem o melhor para você. Ele não vai te oprimir. Deus tem pensamentos bons para você. Então Israel foi e fez isso. E se você olhar em toda a história, eles sempre pagaram por isso. Porque quando eles escolheram uns reis, ele falou bem assim, não, porque é o rei que vai fazer as nossas guerras. Aí eles já deixaram o Senhor, não era de lado. Ele não fazia mais a vontade do Senhor. E Samuel aqui, ele não fazia mais a vontade do Senhor. Aí desse dia em diante, a Bíblia diz que Samuel voltou para Ramá e nunca mais viu Saul, até o dia da sua morte. Você vê que passou 15 anos. Você vê o tanto de tempo que Saul perseguiu Davi. Foram durante 15 anos. Durante 15 anos. Passou 15 anos até a morte de Saul. Depois desse dia de Samuel, que Samuel conversou com ele e voltou para Ramá. Então, irmãos, ele tinha prazo, mas ele lutava contra uma coisa que não tinha domínio, que ele não tinha domínio. Nós não podemos lutar com uma coisa que não tem mais domínio. Ele tinha tempo de se converter ao Senhor, de arrepender dos pecados deles, mas ele não conseguia fazer isso. Ele não fazia isso. Até o dia da morte dele. E o dia da morte dele, ele vai e se atira em cima de uma espada ainda. Ele se suicida. O orgulho dele era tão grande que ele não queria que os filisteus matassem ele. Ele mesmo se atirou em cima da própria espada. Então você vê que ele tentava ter um controle de uma coisa que ele não podia ter. Ele não confiava no Senhor, a ponto de cometer isso. E Israel procurou isso. Israel procurou essa forma. Então, irmãos, Deus tem o melhor para nós. Pode confiar. Pode confiar. Pode entregar os seus problemas ao Senhor, aquilo que você está passando, que Deus tem o melhor para você. Deus sabe aquilo que você precisa melhor do que você.
Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Então nós temos que trabalhar confiando no Senhor. Nós não podemos trabalhar naquilo que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo passa rapidinho. Às vezes eu estou sempre mudando de pensamento, que eu estou sentindo, eu estou sentindo isso. Não, não é assim. Nós devemos confiar no Senhor, porque o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor tem.